Eu digo que nós saímos do caos para a estrutura, né? Todo mundo pode ter um negócio, mas eu acho que nem todo mundo aguenta o estilo de vida de um empresário. Eu conheço muitos amigos e empresários que realmente faturam muito, mas não lucram. E muitos empresários acreditam que se movimentar muito, você vender muito, faturar muito, você está lucrando muito. Estou aqui com Hernani, nada mais nada menos que o Hernani Pereira. Esse é um amigão, um empresário, um empreendedor de sucesso. Ele vai partilhar aqui. Seja bem-vindo, Hernani. Todo empresário, ele precisa ser treinado, né? Às vezes o empresário foca muito em organizar a empresa, estruturar o time, mas ele esquece que a primeira pessoa que precisa ser treinada é ele mesmo. Que o desafio de liderar um time, né? De manter esse time bem alinhado, performando bem, sem adoecer realmente as pessoas no ambiente de trabalho. Ponto mais importante é a gente ter a humildade e a grandeza de pedir ajuda. E eu acredito que gestão e liderança é o caminho para poder resolver essas dores, né, dentro de uma empresa. O empreendedor, o empresário, normalmente ele busca muita gente treinada. Ou então ele está reclamando da falta de mão de obra. Porque a empresa ela é um reflexo do dono, né? Fala, gente querida! Sejam bem-vindos! Mais um episódio do Catálise. A gente está começando o podcast da Visio. É aqui que a gente desenvolve pessoas e acelera negócios. E é isso aí. Um papo real com empreendedores, empresários da vida real. Nesse lugar, nesse espaço, você vai encontrar aqui insights, estratégias, um conteúdo de valor, histórias de valor para te inspirar. Você que está começando seu negócio, você que está em transição no seu negócio, você que está se sentindo aí sozinho. Então fica aqui hoje, a conversa é especial demais. Estou aqui com Hernani, nada mais nada menos que o Hernani Pereira. Esse é um amigão, foi um mentorado nosso também, é um empresário, um empreendedor de sucesso. Ele vai partilhar aqui. Seja bem-vindo, Hernani. Chega para cá, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Quer dizer que é uma honra estar aqui participando dessa conversa, né? E, sem dúvida, vamos estar compartilhando aí um pouco da nossa história, experiência. Com certeza. Contribuindo de alguma forma aí para... Tenho certeza disso. Então, você que é empresário, empreendedor, líder, tá aí com o seu negócio, querendo, tá em dúvida, tá querendo crescer, não sabe o que fazer. Cara, escuta um cara aí para começar já uma jornada que eu sei um pouquinho, já são quase 20 anos, né, de caminhada no negócio. Então é gente real. Hernani, fala pra gente um pouquinho então, quem é o Hernani, como é que você chegou aí, né, como é que o negócio entrou na sua vida, como é que surgiu aí a ideia de ter o negócio que você tem hoje, como é que chegou. Muita gente às vezes olha pra você, né, vê você aí com seu carro, suas coisas e acha que você começou ontem. Então conta aí pra gente um pouquinho quem é o Hernani. Conta pra gente um pouquinho aí, vai lá, divide aí pra turma te conhecer mais também. Bora lá, meu amigo. Então, nossa história ela começa, né, de uma forma muito simples. Primeiro, fomos criados aí de uma família muito simples, né? Nasci na roça, criei até os 15 anos ali na roça. E lá no meado de 98, viemos aqui para a cidade, chegamos aqui em Tapetinga, onde, né, começamos a trabalhar. Nosso primeiro trabalho ali foi na Azaleia Calçados, né? Aonde eu me profissionalizei e para mim foi uma experiência muito incrível, porque ali aprendemos muito sobre disciplina, sobre produção, né? Sobre rotina e começamos ali como operador de produção e logo com muito esforço, muito trabalho, fomos crescendo, aonde cheguei até o cargo de supervisor. Que bacana. De produção. Mas a veia empreendedora já pulsava muito forte, né? O bichinho te picou, né? Picou. Antes de ir para Azaleia, tinha passado pela feira, então eu trabalhei um pouco com vendas e gostei demais. E aí foi aonde eu saí da Azaleia, né? Com uma missão de empreender. Porém, eu não sabia como seria esse desafio, né? Como é que faria isso, né? Como é que faria isso, por onde começar. E começamos então de uma forma muito simples, né? Então começamos ali vendendo para os amigos, os familiares.
E logo em seguida, Já no começo você vendia acessórios também? Acessórios? O que você vendia? já comecei com acessórios, né? Relógio, bonés, cinto, Bacana. carteiras, de tudo um pouquinho ali, né? Então, começamos com a mochila. Inclusive, Danilo foi o nosso cliente, né? Tá Bacana, ali bacana. com a gente aqui hoje. E aí, de repente, eu vim aqui para a praça, né? Comecei aí uma jornada como camelô. Legal. Foi muito desafiadora, né? Esse período, uma transição realmente, é o início de uma nova jornada ali. E nessa jornada, onde nós vivemos aí realmente o chão do varejo, né? O dia a dia. Então, o camelô ali na rua, tomando chuva, sol, né? Mas onde nós aprendemos muito e uma coisa muito importante nesse início foi entender o valor das coisas, o valor das pessoas, né? Então, cada cliente ali que a gente atendia, a gente fazia isso com muito esforço, com muito amor, com muito respeito. E é algo que a gente carrega até hoje, né? Até ontem eu estava conversando com o nosso time na loja falando que hoje, quando a gente atende mais um cliente na loja, é como se fosse o primeiro cliente Legal. que nós atendemos ali. Então, essa história foi uma história muito longa. E é bacana isso que você falou aí, assim, também é um desafio, né? Igualmente, eu falo assim, as pessoas que, por exemplo, a turma do varejo ali, da loja, do comércio, que está atendendo todos os dias, você atender um cliente como se fosse o primeiro ou como se fosse o único, é uma disposição interna também, né, cara? Emocional, é uma disposição é um renovo que você tem que ter todo dia realmente, porque é assim, né? E aí provavelmente você trouxe isso desse lugar. Você aprendeu aí na rua, trabalhando e fazendo a coisa acontecer até chegar aqui, né? Com certeza. Deve ter Correto? sido um dos maiores aprendizados aí. Corretamente. Primeiro, você precisa amar o que faz. Segundo, realmente amar as pessoas, né? Então, isso para nós é um valor inegociável. Então, a gente carrega isso até hoje, pro resto da vida. E na jornada, então, nós fomos crescendo ali devagarzinho. Depois de um período, conseguimos um ponto comercial. E aí é onde nós começamos a estruturar o nosso negócio. Então, o objetivo inicial era a sobrevivência mesmo, né? Não tinha uma visão de crescimento ali. Tinha muita vontade, muito esforço. E aí a gente foi trabalhando, o tempo foi passando. Então, até que a gente entendeu que precisava melhorar essa estrutura, né? Só o esforço realmente Só ele sozinho não fazia, não não trazia fazia resultado. o É uma resultado, né? parte importante, mas ela não é toda a parte. E se não tiver alguma estratégia, inteligência no caminho, você não chegaria onde é que você está também, né? Com certeza. Me fala uma coisa, e aí esse ponto de mudança? Então, já teve um ponto, aí você já está falando depois de uma estrutura mais organizada, provavelmente já contratando os primeiros funcionários, vindo para a empresa e as coisas se desdobrando. Eu acho que você falou uma coisa, Hernani, até vale a pena para todo mundo que está começando. Todo empresário, ou pelo menos a esmagadora maioria do pequeno empresário, né, que é para quem a gente fala, quem acompanha nosso programa aqui, o podcast, o Catálise, e a ideia do Catálise é justamente acelerar. Então a história do Hernani, aquilo que ele vive, a empresa dele hoje e esse tesouro, né, escondido na história, no que ele sabe, no que ele aprendeu, em tudo que ele construiu, nos erros e nos acertos dele, é justamente para você que está aí se sentindo sozinho, solitário, em dúvidas, porque eu acho que quem empreende de fato experiencia essa estação, né, Hernani, de às vezes solidão. Pô, quem empreende é solitário, às vezes o empreendedor ele se sente sozinho, ele pensa em desistir algumas vezes, né? Assim, pô, será que faz sentido? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que vai valer a pena? Eu acho que ele passa muito por isso. E ver a sua história, cara, é brilhante, é maravilhoso. Nesse caminho, é a pergunta, nesse caminho, você pensou em desistir alguma vez, assim, algumas vezes de vou mudar, vou deixar, cara, vou voltar de novo para trabalhar para alguém? Isso passou em algum momento aí na cabeça? Meu amigo, apesar das dores, para ser sincero, não, né? Embora o empreendedorismo, o empreendedor tenha a dor ali no meio da palavra, né? Mas desistir realmente para nós não foi, não tivemos essa opção, não. Realmente esse motor de coragem, de vontade, de fazer, né, todos os dias o que precisava ser feito, não tivemos essa ideia de desistir, não. Agora os desafios foi muito, com certeza, né? Muitas dores, muitas dúvidas, Sim, sim, medos, né? sim. Erros e acertos. Então a jornada, já estamos com mais de 20 anos aí de estrada, né? Foi também nos ensinando, nos moldando. E um ponto muito importante foi quando nós entendemos que
a gente precisava fazer essa transição, né? Sair ali do improviso, do esforço e trabalhar dentro de uma estrutura de desenvolvimento, de transformação, onde trouxe muita clareza para a gente, né? De mais De organização, mais talvez. organização. Legal. Esse foi um ponto. E qual foi o ponto de inflexão, assim, para você? Que eu ia te perguntar isso, então. Quando é que você deu caiu essa ficha para você, assim, esse insight de que, cara, do jeito que eu tô fazendo, a gente não vai conseguir crescer mais. Então, preciso me organizar, preciso aprender, sei lá. Quando é que foi esse ponto, assim, você consegue lembrar? Qual foi o ponto de inflexão para o seu negócio que te deu esse start? Sim, corretamente, William. Na realidade, nós sempre fomos muito curiosos, né? Desde o princípio ali, buscando aprender, buscando estudar, buscando observar como os outros empreendedores, empresários faziam, tocavam seus negócios. Até que eu entendi que a base de um negócio era a sua cultura, né? Então, creio que ali no meados de 2020, 2021, a pandemia também, ela acelerou muito isso, né? Apertou todo mundo ali. E aí, quando realmente a nossa equipe cresceu, nossa empresa cresceu, aí as dores apareceu, né? Então, foi um momento realmente onde a gente investiu muito forte aí nesse processo de transformação, de desenvolvimento, de crescimento e buscando muita clareza, buscando muita direção, onde nós conseguimos ter um resultado aí muito grande, né, nesse período dos últimos 5 anos, né? E hoje, graças a Deus, a nossa empresa já está em um outro nível, entrando em um outro nível de crescimento com mais estrutura e queremos também compartilhar um pouco dessa experiência aqui Com também, né? certeza. Não, e quem está assistindo, eu tenho certeza que a pergunta que quem está nos assistindo fazendo é exatamente isso, cara. Quando foi que você sentiu essa necessidade de mudar? Então a pandemia trouxe isso, essa Sim. necessidade. E o que você foi fazer? Você foi buscar o quê? Conhecimento, treinamento, formação, ajuda, mentoria? O que fez diferença para o seu negócio na prática? Assim, o que você acredita que o. E eu tô falando para você, já traga também isso, já transforma isso, né? Digamos assim, no. É claro que a experiência de cada um, ela não é um padrão, mas ela dá indicativo, porque é o que você falou na sua fala, né? Eu já estava olhando empresários, como é que eles estavam fazendo aqueles que davam certo? Como é que eu faço? Como é que eles se comportavam? E a partir de 6 anos atrás, mais ou menos, você começou a investir mais intencionalmente provavelmente, em organizar a sua empresa. Provavelmente você foi buscar esse conhecimento, né? Como é que você fez isso, os caminhos, conta também para a turma, divide. E já de repente já linka isso aí, quais são os principais erros que você vê, por exemplo, empresários hoje, quando você olha para o lado, você vê empresários cometendo, né? E que são erros que não podem ser cometidos, básico, assim, para quem quer crescer. Corretamente. Então, nós buscamos realmente ajuda, né? Primeiro foi a consciência, né? De entender que a gente precisava de ajuda. Então, eu percebo que muitos empresários até já apontou isso como um erro, né? De não reconhecer que precisa de ajuda. Então, ponto mais importante é a gente ter a humildade e a grandeza de pedir ajuda. Então, isso aconteceu comigo no momento que eu senti ali minhas dores, né? E vi que de alguma forma a gente estava perdendo algum resultado e os desafios de liderar um time, né? De manter esse time bem alinhado, performando bem, sem adoecer realmente as pessoas no ambiente de trabalho. Então foi um ponto ali onde nós fomos buscar ajuda, mentorias, treinamentos, né? Livros, vídeos, cursos, tudo que no primeiro momento ali uma sede muito grande em aprender, em esticar, em se desenvolver, mas tivemos a oportunidade de ser treinados, né? De que todo empresário ele precisa ser treinado, né? Às vezes o empresário foca muito em organizar a empresa, estruturar o time, mas ele esquece que a primeira pessoa que precisa ser treinada é ele mesmo, Com é o certeza. empresário, né? Então não adianta ele reclamar do time, ou reclamar do mercado, ou reclamar de qualquer outros fatores externos, sendo que Que não está vendendo. não está vendendo, sendo que o fator interno, né, e a principal figura do negócio, né, porque a empresa ela é um reflexo do dono, né? Verdade. Então para nós tivemos a oportunidade de ter grandes mentores, né, onde nos ajudou, nos direcionou, pegou em nossa mão e nos ajudou a realmente a fazer esse processo de transição, de crescimento, né? E uma dessas pessoas foi você, juntamente Que com bacana. sua esposa, com a Vísio. Além de treinar a gente, treinou todo o nosso time. E a partir dali foi um grande divisor
de água para nós. O que você acha que foi bacana? Eu acho que isso que você falou é muito legal, porque assim, tem muitos empresários, inclusive que chega procurando a Visio e fala muito isso. Olha, eu preciso que treine minha equipe aqui. Ó, preciso treinar meu time. Preciso que você treine um líder meu, um gerente meu. Enfim. Mas, e aí a gente retorna para eles, né? Assim, cara, olha só, a gente não consegue fazer isso se vocês não entrarem no processo. Porque realmente a cabeça do empresário, você falou uma palavra interessante que é cultura, ela é influenciada pela cabeça do empresário, naturalmente. Então, se o empresário não tiver com a cabeça adequada, com o hábito adequado, com um hábito coerente, a visão que ele quer alcançar, dificilmente vai existir resultado concreto, né? Então, a gente vê às vezes, muitos empresários chegar ainda nesse ponto. Você acha que isso é comum ainda? Existe uma resistência, as pessoas a buscarem mentoria, a buscarem ajuda, a investir nisso, a pegar um budget e reservar uma parte do seu orçamento ali para investir nisso? Você acha que assim, ainda, as pessoas ainda têm resistência? As pessoas que você conhece, empresários, você tem um ciclo relacional grande também. Como é que você vê isso? Professor, hoje eu vejo um movimento bem diferente, tá? Eu percebo que o empresário está tendo cada vez mais consciência de que ele precisa, até pelas mudanças do mercado, né? Hoje estamos vivendo realmente aí um desafio muito grande, o cenário tem mudado constantemente, né? E até a forma de se vender mudou, o comportamento do consumidor mudou. Então o empresário realmente ele precisa, mais do que nunca hoje, passar por esse processo de transformação. Eu tenho percebido um movimento muito bom, eu tenho percebido muitos empresários começando a ter essa percepção, a começar a buscar Abertura, ajuda, né? essa Nesse sentido, que bacana, né? isso é maravilhoso. Mas muitos têm esbarrado na visão, porque eles entendem ainda que o investimento na educação é um gasto, né? E não é, na realidade, é um dos melhores e maiores investimentos Sem que dúvida. nós podemos fazer. Inclusive, semana E ele tem que dar ROI, né? E ele dá ROI. E dá ROI, O né? ROI é o retorno sobre o investimento. Para quem às vezes pode achar assim, que negócio é esse? O ROI é se eu aplico, às vezes eu investi, sei lá, R$1.000 em alguma coisa dentro da sua empresa, ele tem que retornar. Correto. Ele tem que multiplicar. Então, o ROI é o retorno sobre o investimento. E a educação corporativa, a educação em si, no empresário, no time, ele dá ROI. Sem dúvida nenhuma, assim, você consegue mensurar isso é consolidado na realidade, né, nas melhores práticas em tudo, nas práticas de treinamento e desenvolvimento, assim, universalmente, então, de fato, e é bacana ver as pessoas começando a se abrir. Eu digo que alguns não se abrem às vezes, Hernani, mas quando ele entende, porque todo mundo quer mais resultado, todo empresário, todo. Eu acho que você concorda comigo nisso, né? Todo empresário quer mais resultado. Quer e precisa. Quer e precisa, sem dúvida nenhuma. Então ele quer vender mais, ele quer ter mais lucro, quer que a última linha ali dele, né, do DRE feche, o lucro aumente, e ele quer também ter mais paz, mais tranquilidade, não quer ser escravo de tudo, morrer de ansiedade, como muitos ficam. Então, no sentido amplo, ele quer resolver isso. E isso se resolve realmente com a educação, ele aprendendo algumas coisas básicas do processo de construir um negócio. Igual você falou, eu imagino que talvez para você, foi o seu caso, mas você fez uma inflexão boa que foi buscar mentorias, treinamento, buscar educação, ama educação, você é um cara, eu te conheço, né? Você ama aprender, isso é um valor pessoal seu, isso é muito bacana. Inclusive veio para a mentoria 5X, né? É um dos nossos mentorados, tiveram resultados incríveis, isso é muito bom. Mas eu digo assim, quando se faz isso, notadamente, a empresa ela muda quando o empresário busca educação corporativa, porque ele está mudando, ele vai ter uma nova maneira de fazer o negócio acontecer. Então, assim, isso é fato, não é uma opinião, é um fato consolidado. Deixa eu te fazer uma pergunta também. O que foi dentro da... E aí eu quero voltar naquela conversa da dor dos empresários. Mas eu queria que você me contasse o que foi a coisa que mais te marcou, que você aprendeu com a gente na mentoria 5X, quando você estava com a Visio aqui no processo de mentoria nosso. O que você aprendeu que mais te marcou? Que ferramenta, que aprendizado, que insight, que direcionamento que você teve dentro da mentoria que mais marcou o seu negócio, sua vida como empresário, concretamente dentro do seu negócio? Sem dúvida alguma foi a liderança, né? A cultura de como você organizar, né, essa formação de um time, nessa condução de um time, a comunicação assertiva. Legal. Dentro da empresa, né? E também trabalhar o desenvolvimento das pessoas, né? Para nós foi muito importante isso dentro da mentoria 5X, e de forma que nós entendemos que para uma empresa crescer, as pessoas que fazem parte dela precisam também crescer.
A gente leva isso como experiência, né? Como prática diária também. A gente busca sempre treinar o nosso time para que todo mundo cresça. Então, foi algo assim que marcou muita gente dentro da mentoria. E quando nós fizemos a mentoria 5X, né? A gente já vinha de uma jornada de treinamento, de desenvolvimento, já com algum resultado, mas a mentoria 5X, até de um vídeo desse aí eu falei um pouco dela, né? Que para nós não foi 5X, foi 10X. Legal. Até, Só o nome tá errado. só o nome tá errado, né? Como assim o nome tá errado? O que Porque foi? realmente foi um processo de aceleração muito grande, né? Porque além da gente ter organizado toda a parte da estrutura da empresa, também nós fizemos uma parte do treinamento muito forte com a liderança, com o próprio time em si, né? Verdade. A implantação ali da cultura da empresa, essa melhoria, né? No momento também de processo, vocês estavam abraçando uma sociedade também, que era algo Muito novo ali, grande, né? um Que era desafio novo também, realmente né? muito grande, né? Então, assim, um desafio grande para a gente e, sem dúvida, contribuiu muito para o nosso crescimento. Então, a liderança dentro da empresa, organizar essa coisa da liderança e essa comunicação realmente foi um ponto, assim, que fez o nosso resultado De realmente virada, ser de né? virada. É legal, e assim, voltando à questão, Hernani, da vida dos empreendedores. Cara, bacana ver mais gente querendo empreender, muita gente querendo Sim, empreender, né? Assim, um momento onde as pessoas buscam. Só que às vezes eu vejo muita gente assim, eu quero ter meu negócio porque eu não quero ficar batendo ponto, eu quero ter mais liberdade, eu não quero ser mandado por ninguém. Muita gente fala assim, né? E você já viu isso provavelmente. eu Muita gente escutei pensa assim, demais, eu pois escutei. eu quero ter meu negócio, ser dono do meu próprio negócio para fazer o que eu quiser. Só que o que eu observo, e provavelmente você deve ter passado por isso, né, cara? Também. Todo empreendedor, ele trabalha muito mais do que 8 horas, cara. Sem dúvida. Não tem um empreendedor que nas fases iniciais de trabalho ali, em fase de transição, ele trabalhe menos do que 12, às vezes 14, 16 horas. Concorda comigo? Concordo plenamente, professor. Não existe mágica, né? Então, assim, é construído com trabalho, é construído com rotina, é construído com o dia a dia, né? Então, o empreendedor ele precisa realmente estar com disposição para poder servir, né? Normalmente, isso acontece muito. Muita gente busca empreender, quer ter o seu próprio negócio Supondo para poder fugir da quantidade de horas de rotina, e aí, de trabalho. repente ele entende que ali ele trabalha muito mais Muito do que mais. quando ele estava trabalhando no E CNPJ exato, de uma outra pessoa, né? exato, e assim, e com hora para chegar, hora para sair, sem os desafios que o empreendedor e o empresário tem, né? Com folha, com passivos trabalhistas, com desafio, Com risco. com risco, exatamente, com riscos. O empreendedor corre risco todo dia, né? O que isso é mais risco do que garantia, né? É muito mais risco. Então, assim, lidar com isso e aí conseguir continuar. Então, se abre uma quantidade enorme de CNPJs anualmente, se a gente pega as estatísticas. Hoje, atualmente, você tem quase 24 milhões. Na época da gravação desse vídeo, quase 24 milhões aproximadamente de CNPJs nesse país. E a maioria são de pequenos mesmo, que representa a esmagadora maioria que abre postos de trabalho. Então você vê que representa socialmente muito importante, é quem constrói, abre postos de trabalho, quando o negócio dá certo, né? E ele é feito para dar certo, ele tem que dar certo. Ele só não dá certo quando o empreendedor ele não cresce, ele não amadurece. Porque boa parte dos negócios surge como oportunidade, não surge assim planejado. Olha, planejei. Não, surgiu como oportunidade, só que daqui a pouco ele se vê com 8, 10 funcionários, sem saber o que vai fazer e precisa dessa organização. E aí o ponto que eu queria falar contigo, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa coisa, essa pressão emocional que o cara sofre, já tanto nisso, mas depois um pouco mais ali. Começou a vender, ele tá vendendo, tá andando, ele teve que contratar ali. Ele não sabe muito isso, mas está caminhando. Como que é essa pressão? Como lidar com a pressão emocional, com essa solidão, com o pau quebrando lá dele ali e ele tendo que fazer acontecer? Quais são os seus insights, seus principais aprendizados, cara, para essa turma? Divide aí o que você aprendeu, o que você fez, o que você faz que dá certo e o que você não pode fazer aí também. Escute aí, bora, diga. Pronto, aí não esconde nada para essa turma. Vamos entregar o ouro agora, com Vai certeza. lá, manda Acho ver. que essa pergunta ela é muito interessante porque justamente foi um processo que nós vivemos, né? Passamos e tivemos, sem dúvida, ali uma solução realmente muito forte dentro disso. Eu digo que nós saímos do caos para a estrutura, né? Então, assim, é você fazer essa transição. A empresa, ela vai crescendo, na medida que ela vai crescendo, né? Chega um certo momento que ela é uma tendência ela entrar no caos.
por causa do improviso, por causa da desorganização, por causa da baixa liderança do dono, né? E eu acredito que gestão e liderança é o caminho para poder resolver Perfeito. essas dores, né, dentro de uma empresa. Então, eu acredito que uma empresa ela tem duas cadeiras, uma é da gestão e a outra é da liderança, né? Você tem que olhar os números da empresa, os indicadores, tem que aprender sobre isso, tem que dominar sobre isso. Isso não é moda, isso não é conversa fiada, isso não é... Ah, mas esse monte de conversa, como é que... Cara, tem que olhar para os números. Então, olha o que o Renan tá falando. Números, né? Tem que olhar para os números. Mudou muito. Antes, quando você não olhava muito para isso, e quando você começou a olhar, Renan, na sua prática... Completamente, né? E para ser um pouco mais profundo nesse assunto, para a gente conseguir realmente aferir esse resultado, precisamos de uma consultoria financeira, né? Tivemos uma consultoria financeira caminhando com a gente por aproximadamente 2 anos. Que bacana. E ali a gente todos os dias vivendo essa experiência, medindo, olhando o número, formação de preço, até realmente entender o que é o lucro numa DRE na última linha. E isso hoje para nós faz toda a diferença, né? Porque muitos empresários acreditam que se movimentar muito, você vender muito, faturar muito, você está lucrando muito. Hoje eu conheço muitos amigos e empresários que realmente fatura muito, mas não lucra Pô, nada. bacana falar sobre isso. Muito legal, tudo muito legal. isso é- Às vezes o cara tá vendendo e às vezes ele pode até quebrar vendendo muito. Quebra Tem empresa que vendendo. pode quebrar vendendo muito. Você vende muito, mas você quebra. Você tá faturando muito. Pô, eu faturei uma milha por mês. Para uns é pouco, para outros é muito, mas eu faturei. Só que às vezes o cara, sei lá, gastou também 995 mil. Exatamente. Não faz sentido. Então, fala um pouco mais sobre isso, assim, que indicadores são importantes também, na sua opinião, o que você aprendeu, o que é o básico. Eu vejo que muitos pequenos empreendedores nem sabem, às vezes, o que é o DRE. Quando sabem, às vezes não sabem interpretar, usar, pegar os dados e usar com sabedoria para tomar decisão também básica, né? Assim, decisões muito boas para o negócio ali. Enfim, então você aprendeu, trouxe uma consultoria para o seu negócio, Corretamente. aprendeu sobre isso, Aprendemos sobre a e isso mudou gestão, muito a maneira isso, como vocês... completamente a forma que a gente faz. O que foi o seu principal mudança, assim, depois que você organizou, começou a lidar melhor com esse DRE, qual que foi a sua principal mudança? Que indicativo você começou a olhar mais, priorizar mais? Como é que foi isso para você também? A mudança principal foi a tomada de decisão, né? Porque aí você não toma mais decisão no impulso ou no improviso, né? Ah, quero crescer, quero fazer, vou tomar a decisão por emoção. Vou comprar aqui o tanto que der na telha. Eu acho que vai vender. Você já não pode mais fazer isso, então você realmente começa a decidir com base em fatos e em dados também. Legal, né? legal. Então isso para nós foi um ponto muito bacana. Muito Esse é um pilar, né? Você estava falando, então é um pilar de gestão. Corretamente. O outro que você falou, liderança também, né, cara? Então a liderança também fez toda a diferença, porque nada mais, nada menos que é você mover as pessoas, né? Legal. E aí você colocar as pessoas certas no lugar certo. Hoje tem pessoas realmente muito boas, porém mal posicionadas dentro da empresa. E às vezes legal. o empresário ele começa a fazer uma cobrança, realmente, só que a pessoa está no lugar errado. Então você precisa fazer essa análise do perfil da pessoa, e a 5X realmente ajuda muita gente, a mentoria 5X ajuda muita gente nesse assunto, né? De realmente saber colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? Então, quando você posiciona o seu time ali de uma forma muito estratégica, aí agora o resultado realmente... Legal, cara. E, pô, isso é bacana, porque às vezes você não vai precisar demitir a pessoa, você vai precisar reposicionar ela, você vai precisar dar o estímulo certo, colocar ela no lugar certo. Uma coisa que me marcava muito, cara, quando eu comecei a estudar, assim, sabe, comportamento humano, é essa parada de que, assim, se você julga a inteligência de um peixe pela capacidade dele subir em árvore, ele sempre vai se achar um idiota. Olha que louco isso. E é verdade, porque assim, peixe não sobe em árvore mais nada. Então, reposiciona ele adequado, você começa a exigir. Eu treino, eu dou ferramenta e exijo, ok, aí sim você cobra. Mas como é que eu exijo de um sujeito, às vezes, que não tem um perfil para relacionamento alto? Como é que esse cara vai vender? Como é que esse cara vai interagir com as pessoas? Ou um cara que tem uma baixa capacidade analítica, como é que ele vai olhar para os números de maneira proeminente? Claro que todas as pessoas podem desenvolver isso, treinar, Sim. mas com o olhar adequado, com a liderança adequada, você posiciona, sabe também o limite ali, quando é que você tem que desligar ou não, né? A pessoa, trazer gente nova. Enfim, bacana. E me fala uma coisa, vamos lá também, dentro da sua experiência, essa parada que eu tinha te perguntado, só pra gente não abrir a janela, porque a conversa é muito boa. E aí vocês vão ver que às vezes a gente vai aqui abrir um monte de janela, não vai fechar nenhuma, mas a gente quer
te entregar o melhor. A ideia da conversa aqui é para que nessa conversa a gente possa extrair ouro, extrair aqui da biografia, da jornada, da experiência, da caminhada empreendedora de Hernani aqui, trazer para vocês o melhor, tá bom? Eu sei que tem muita gente nos assistindo, Hernani, que às vezes está pensando em desistir, cara. Eu sei disso, eu tenho certeza que tem gente aqui que está pensando em começar um negócio, tem gente que está buscando sócio, tem gente que está sonhando, sabe, assim, em fazer o negócio sair do platô, sonhando com algo muito melhor. E eu tenho certeza que assistindo esse podcast, com certeza, essa conversa vai te inspirar. Eu quero que ela te inspire, tá bom? E te dê não só inspiração, não só empolgação, mas que ela também te traga ferramentas para você sair daqui e fazer o que precisa ser feito, né? Hernani, então, quero voltar naquela questão, para a gente não deixar tão aberto assim. Cara, me fala sobre a pressão do empreendedor. O empreendedor é um cara que tem que aguentar pressão? Como é que é isso, cara? Assim, a gente fala isso de maneira inconsciente, mas como é que é ele aguentar pressão entre pedir ajuda, aguentar sozinho, não ser um mimimizento, né, um chorão, mas também saber que é humano? Como é que é isso, cara? Como é que você vê isso? Conta pra gente aí e inspira a galera, ensina também, dentro da sua experiência, como é que você faz, como é que você tem feito e fez até aqui, né? Você tem resultados, cara, bacana. Pois é, professor, a pressão ela é inevitável, né? Então, na medida que você vai caminhando na jornada, que você vai crescendo, então a pressão ela vai aumentando, né? Não diminui. Não diminui. Mas existe realmente formas de como você lidar com tudo isso, né? E um dos fatores é você buscar um treinamento de inteligência emocional, né? Ter essa gestão de inteligência emocional. Mas uma coisa muito importante, além de você ter realmente um mentor, o empresário não caminhar só. Legal. E trabalhar também dentro de uma metodologia. Quando ele atinge esse nível de ter um método de trabalho, uma metodologia, a estruturação de sua operação, com método, padrões, princípios, né? Com uma cultura bem organizada, uma cultura forte e boa, que tudo é cultura na verdade, Tudo, né? tudo volta aí, não tem jeito. Ela precisa ser forte e ser boa também. Legal, perfeito, então, perfeito. Isso ajuda muito a sanar essas dores, né? Da pressão emocional. É um cuidado muito grande, porque por trás de um empresário tem um ser humano, né? Perfeito, e hoje, cara. infelizmente, a gente tem muitos empresários aí realmente sofrendo com algumas dores emocionais. Sim, então, e adoecendo literalmente, cara. Né? A quantidade é enorme de adoecimento, de fadiga, de exaustão, Fadiga, de exaustão, burnout, burnout. de depressão, de, cara, ansiedade, sabe? Assim, lá em cima. Realmente é uma vida em si estressante, né? A vida do empreendedor. E aí eu brinco, Hernani, que assim, todo mundo pode ter um negócio, mas eu acho que nem todo mundo aguenta o estilo de vida de um empresário, que é essa coisa de não ter certeza de nada, ter que lidar com esse monte de desafios. Por exemplo, você acabou de falar uma coisa aí, você falou de organização, de metodologia, de método. No crescimento isso é imprescindível para o cara não surtar, não é isso? Exatamente, tem que ter essa estrutura por trás, né? A gente percebe que os empresários sofrem muito realmente por caminhar sozinho. Acredito que seja realmente um ponto assim que Principal de trabalhar. Principal de trabalhar, né? Sem uma mentoria, sem um mentor, sem alguém para poder pegar na mão dele para ajudar, porque às vezes o empreendedor tem sim sua experiência prática ali do dia a dia, né? A sua intuição, ele entende do negócio dele, ele começou ali e foi crescendo, construiu um resultado. Só que chega uma hora que a estrutura dele, o resultado dele não sustenta mais no seu próximo nível, né? Perfeito. Então, perfeito. a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Tá morrendo. Então, a empresa ela precisa crescer. E esse crescimento, especialmente no nosso... Aí a gente diz que aqui crescer é imperativo. Imperativo, a vida. Crescer é imperativo. Essa é verdade. E é verdade, né? Então, assim, especialmente agora, nós estamos vivendo aí um cenário do novo mercado, né? Uma mudança realmente muito grande. A forma de se vender realmente, ela muda muito agora, né? Ter um produto bom já não é mais o essencial, o fundamental de um negócio, né? O fator de diferenciação, fator de né? diferenciação, se não é simplesmente competitivo só por ser o produto ser bom. Então você precisa realmente entregar uma solução com a experiência do cliente, saber realmente ter essa proximidade com o cliente, né? Essa velocidade, essa agilidade. Então tudo isso Legal. faz parte de uma estrutura de um negócio, né? Que hoje o empresário ele precisa realmente se adaptar, na verdade, né? Legal. A esse novo cenário, né?
nós estamos vivendo agora, aí já está vindo aí também muito forte agora a questão da automação, da inteligência artificial. Então, implementar todas essas melhorias de uma empresa é desafio, né? O empresário precisa abrir realmente a cabeça, o coração, precisa de ajuda. Hoje temos muita ajuda no mercado, muita gente boa aí. Muito mais do que sempre teve em todas as mais épocas. do que Eu acho que esse é um tempo né? onde o empresário ele consegue acessar com soluções mais muito mais acessíveis do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do acesso em si, porque antigamente, cara, há uns bons anos atrás, para você ter acesso a algumas informações, para você ter acesso à cabeça de alguns grandes empresários, grandes mentores, ou de mentoria mesmo, acessar, você precisava desembolsar uma quantidade de dinheiro absurda, tempo, e tinha que sair e viajar. Às vezes você tinha que atravessar e ir para fora do país. E a gente tem hoje, assim, graças a Deus, a gente vive um tempo de muito acesso. Isso é maravilhoso. O que a gente está fazendo aqui, né? Produzindo também, partilhando conhecimento para a gente que vai ver e essa informação vai chegar. Então, assim, isso é um tempo bacana, marca de um tempo que você falou que exige do empresário, o que aí, no caso? Flexibilidade para adaptar. Porque você me falou, ó, experiência, não basta apenas o produto ter qualidade. O empresário precisa pensar para além disso, não só qualidade. Ele tem que ser ágil, você falou aí, tem que ter agilidade na resposta, no cuidado. Tem que ter uma experiência. Experiência está falando de humanidade, humanização. Pessoas. Tem que ser bom, tem que cuidar do cliente, não como mais um. Aquilo que você falou lá no início, como se fosse o único, como se fosse o primeiro, como se fosse aquele lá, os primeiros que de repente compraram os seus primeiros clientes que você teve, né? E manter isso, cara, realmente demanda bastante da gente no sentido de adaptar e uma vontade de fazer isso acontecer, uma fome por fazer o negócio acontecer de verdade, né? Então, acho que o empreendedor precisa se manter consistentemente nesse lugar, inspirado pela visão. Senão ele não faz, ele ou até, talvez, eu não sei o que você acha disso, e aí fica à vontade para falar também, às vezes, porque esse cenário desafia muito. Você está falando do cara, dentro da economia de experiência, ele produzir um atendimento, seja rápido, humano, que qualidade só por si só não é uma diferenciação, qualidade por si só vai ser quase commodity, porque todo mundo tem produto de qualidade. Qualidade é o mínimo, é entrada, não é teto, é chão. Já é uma obrigação, né? É um chão, não é teto. Então, como é que esse cara vai... Ele precisa ter uma flexibilidade para se adaptar e ele tem que ter uma agilidade para aprender tudo isso. Você falou tecnologia de IA, automação, enfim, todos os acessos que a gente tem possíveis, como nunca antes visto. E ele precisa fazer isso numa agilidade muito grande. Ele precisa ser ágil para aprender tudo isso, porque às vezes a gente fala muita coisa assim, mas o futuro, IA é do futuro. Não, cara, já está passando. Quem não sabe minimamente sobre algumas coisas e não implementou dentro do seu negócio, você já virou um das cavernas. Não é assim? Já está funcionando, já está ativo, muita gente já está aplicando. Mas por trás da inteligência artificial vem a humanização. Eu acredito muito nas duas coisas caminhando junto. Não, sem dúvida. Gente e inteligência artificial, sem né? Dúvida, então, acho que cuidar das pessoas, né? E buscar cada vez mais entender como é que está hoje o comportamento de compra das pessoas, né? Que está muito pautado em cima da experiência, né? Essa jornada do cliente. Então, eu acredito que muitas empresas ainda estão pecando muito nesse sentido, sabe? Realmente focado no produto, focado em vender o produto e esquecendo de vender, de entregar essa experiência, né? Você acha que, então, assim, o ponto principal, vamos lá, se você tivesse que resumir em 3 conselhos fundamentais, imagina que seu filhote está querendo empreender também, e aí 3 conselhos básicos que você vai dar para ele ali, cara, seria quais? Vamos lá, 3. Eu quero que você resuma agora sua experiência, sua caminhada de 20 anos, que você aprendeu nos erros, nos acertos, nas dores, no que te fez ganhar grana, no que te fez perder grana, no que te fez construir coisas extraordinárias, cara. Assim, resuma em 3 pontos o que o empresário precisa fazer, cara, para ele certamente se colocar num lugar de prosperidade e crescimento. 3, bora lá. Qual o tamanho do desafio? Ei, rapaz, agora você me entregou uma missão grande, né? Para mim, eu acredito que hoje a humildade em primeiro lugar, sabe? Humildade mesmo que depois de 20 anos de experiência, de 30, de 40, de 50, você entender que você não sabe tudo, né? Está sempre aprendendo, está sempre aberto a aprender. Acredito que essa humildade, para mim, ela é fundamental. Bacana. Então, é algo que eu
quero realmente ensinar para o meu filho, Show. né, essa humildade de continuar aprendendo, né? Bacana, maravilhoso, sensacional. Segundo conselho, segunda dica é a forma de tratar as pessoas, né? A forma de servir as pessoas. E antes de olhar para fora da empresa, olhar para o cliente, tá? Por lá de fora, olhar para o cliente interno da empresa, que são os colaboradores, né? Buscar cada vez mais servir, desenvolver, dividir realmente o lucro da empresa também, né? Bacana. Então, assim, buscar recompensar as pessoas da melhor forma possível. Uau. Buscar ajudar essas pessoas a realizar sonhos, né? Na nossa empresa nós temos uma filosofia, uma regra que quem não cresce tem que, infelizmente, não continua com a gente. Não vai continuar. Então é um valor para a sua empresa, valor né? Nossa empresa, as pessoas realmente crescerem juntos. Crescer Pô, juntos, que bacana. né? Então a empresa só cresce quando realmente o time está crescendo em todos os níveis. Né? Muito bom, então, gente. Busca saber qual é o sonho de cada um, colocar isso em um projeto, em um papel, junto com o time, também orientar. Então isso tudo faz parte do desenvolvimento, né? Então, basicamente, uma empresa hoje ela tem que ter por trás, dentro da sua estrutura, uma empresa de educação também. Perfeito. Né? Tem que ser uma escola. Uma escola muito bom, também. Muito bom, então, muito bom. Criar essa escola sensacional dentro da empresa. Muito bom. Porque o empreendedor, o empresário, normalmente ele busca muita gente treinada. Ou então ele está reclamando da falta de mão de obra. Só que se você não tiver esse motor de treinamento dentro da empresa, infelizmente você vai realmente continuar, né, sofrendo talvez com a mão de obra. Uau, muito bom. Então, humildade, tratar as pessoas no sentido de... Você falou um monte de coisa nesse segundo, mas assim, seria cuidar das pessoas, dividir com elas, botar elas para sonhar e realizar sonhos e dividir com elas o bônus do negócio, né? Olhar para elas realmente com generosidade, fazer elas crescer dentro do negócio. Ou, vamos resumir, ser uma escola. Ser uma ser uma empresa escola que traga e treine. E terceiro, clareza na sua visão, de onde você quer chegar. Bacana, muito bom. Então, se você tiver realmente uma visão de futuro muito clara, tiver clareza nessa visão, tiver direcionamento e tiver um bom plano de execução, você vai continuar crescendo em meio a um cenário de crise, de desafios, como nós estamos vivendo atualmente, né? Você continua crescendo. Sim, bacana. E sempre vai viver. Na verdade é cíclico, né? Crises vão vir, vão e volta ciclicamente. Muito bom, sensacional, Hernani. Muito bom. Cara, passou o tempo, passou extravagantemente na nossa conversa. Porque agora que o negócio agora que a conversa começou a andar. Já o coração começou a abrir, que a gente soltar o outro. Não, mas foi, cara, sensacional. E assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui já conseguiu capturar um pouco de coisas preciosas que foram ditas. E o que é legal, e eu espero que você que esteve aqui até agora, que você pegue as coisas que a gente dividiu, que a Hernani trouxe aqui, né, pela experiência, a biografia, a caminhada, a experiência dele empreendedora. E eu concordo muito, as coisas que você falou é muito brilhante, cara. Assim, a empresa ser uma escola, o empresário se manter humilde, que é desafiador, mas ele se manter humilde, ele fazer da empresa dele uma escola. E o terceiro, ele... Clareza da visão, um plano de execução, uma melhoria contínua, você vai crescer, não importa o cenário de antagonismo, o cenário inóspito que sempre vai existir. Brilhante, cara, sensacional. Porque, afinal de contas, crescer é imperativo. Hernani, nós estamos chegando no final dessa conversa. Eu tenho certeza. Você vai voltar aqui mais vezes. Com certeza. Vai voltar para a gente dividir esse espaço. E foi maravilhoso, cara. Obrigado pela generosidade de vir aqui. De partilhar também aquilo que você aprendeu na jornada, né? Por ser um cara que escuta, porque quem gosta de gente e fala as coisas que você falou é porque realmente a pessoa está pronta para ouvir, né? Isso é legal, isso é bacana. Acho que é uma grande skill, uma grande habilidade. O Rubens Alves diria que antes de fazer curso de oratória a gente tinha que fazer de escutatória, né? Porque a gente é ruim, desafio, né? Porque a gente é ruim em escutar às vezes. Mas quando você escuta sobre os sonhos das pessoas, escuta sobre o que o seu cliente quer, o que o seu colaborador deseja, não é o que eles querem, é o que eles precisam. Isso faz você jogar o jogo diferente. Então, bacana mesmo, uma honra ter você aqui. Obrigado pela sua generosidade, dividir, cara. Quando você fizer o convite, estou à disposição. Vamos com certeza voltar a conversar mais aqui.
ter contribuído aí também, né, de alguma forma com a nossa experiência, com a nossa história, né? Sem dúvida, meu Só amigo. gratidão mesmo. Sem dúvida. Eu tô diante de um cara, né, que fez um cara que veio de uma família simples, Correto. e eu lembro a primeira vez que a gente, antes de gravar aqui, a gente tava lembrando disso, a primeira reunião que a gente teve junto foi uma conversa. A gente, antes de sentar, não, vem cá, vou te levar onde tudo começou. E não era era pra gente ter contado de Santos, cara. E isso me inspira muito mesmo. E aí você me levou realmente de frente o local, era de frente o Branco do Brasil. Onde é que você começou ali, foi camelô cara, quem vê hoje não sabe exatamente essa história. Então por isso que é bacana você falar pra moçada nova, inspirar, pra turma nova, pra turma que tá empreendendo, pra quem tá pensando em desistir. Cara, continue, vale a pena. A conta fecha, vai fazer sentido. Então, cara, obrigado. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, Gratidão seu mesmo. filho, sua esposa, seus negócios, tudo que você fizer. Deus te abençoe. Amém. Tamo Viu? junto, irmão. Bom demais estar contigo. E você que ficou até agora, meu povo, olha, Deus te abençoe também. E ó, presta atenção. Catálise é isso, é desenvolver pessoas e acelerar negócios. Estamos aqui, continue, você que tá por aí, dá o like por aí, tá? Manda esse episódio para quem você sabe que vai também ser beneficiado, vai aprender, tá certo? E se você tá precisando de ajuda, tá precisando, sabe? Depois dessa conversa, você sabe que você sozinho não vai conseguir dar conta desse negócio aí, dos seus negócios. Aqui embaixo vai ter algum link, algum lugar que você possa entrar. Segue a gente nas redes sociais, manda uma mensagem que a gente vai conversar, tá bom? Fiquem na paz, toda semana a gente vai estar por aqui, mais um episódio semanalmente. Tamo juntos, um abraço, Deus te abençoe, bora crescer, porque crescer é imperativo. Vamos!